Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, para mais uma semana de aulas, graças a Deus. E nossa aula hoje é de português, tá certo? De língua portuguesa. Eu quero que vocês abram o livro de vocês aí na página 97, tá? O livro integrado. Nós vamos falar hoje sobre o ponto de interrogação, tá? Nós já vimos o ponto final, vimos que ele denota frases afirmativas ou negativas, E agora vamos para o ponto de interrogação, certo? Vamos ter atividades nos dois livros, tá? No livro integrado, página 97, e também na nossa caligrafia, tá certo? Na página 65 e 66, tá bom? Então abra o livro aí comigo, essa página aqui 97, tá? Ponto de interrogação, ok? Acompanhem aí. Ponto de interrogação. Tente responder a esta adivinha. E aí tem um adivinho no quadrinho, que diz assim: o que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica, Então vocês percebam aí, que nessa adivinha nós vemos o sinal de interrogação duas vezes, para denotar que é uma pergunta, certo? Então nós utilizamos no final das frases interrogativas este pontinho aqui, que é chamado de interrogação, certo? Interrogação. Tá? Então, olha só. O sinal de interrogação que vemos no final das frases dessa adivinha chama-se ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado quando fazemos uma pergunta direta, certo? Então, quando nós queremos fazer um questionamento, uma pergunta, nós usamos esse pontinho aqui no finalzinho da frase, porque senão não tem como a gente saber se é uma pergunta ou se é uma resposta, tá bom? Então, olha só, aí nós temos aqui a atividade, certo? Essas questões aqui sobre ponto de interrogação. Coloque o ponto de interrogação nas perguntas diretas. Depois leia as frases com a entonação correta, Nós sabemos que para fazer uma pergunta eu leio de uma forma, para fazer uma afirmativa eu leio de outra forma, A entonação muda de acordo com o pontinho, que está no final da frase. Então, letra A. Como você se chama? Qual é o nome do seu vizinho? Quando você chegou? Por que você não fez a lição? Essa é a entonação certa. Que lição? Onde você colocou o livro? Então, vocês vão colocar aí, no finalzinho de cada frase, aqui no livro mesmo, a interrogaçãozinha, tá bom? E a questão 2. Reescreva as frases a seguir, empregando a palavra porquê, separado e sem acento, e transformando-as em perguntas, conforme o exemplo. Aí tem aí, ela saiu, Ela saiu. E aí, para transformar esse ela saiu nessa afirmação em interrogação, em uma frase interrogativa, em uma pergunta, eu coloco por que ela saiu, Então tem, Simone levanta cedo. Vocês vão colocar, por que Simone levanta cedo? Veja que quando eu leio, por que Simone levanta cedo? É diferente de quando eu digo Simone levanta cedo. A entonação da minha fala muda, certo? Essa é a diferença. A gente tem que saber ler de acordo com o que está escrito, tá bom? Então, terminada aqui a página 97, certo? Nós iremos para o nosso livro de caligrafia na página 65, que também fala sobre interrogação. Tá? Ponto de interrogação. Aqui no início nós temos uma pequena definição, tá? O ponto de interrogação, que é esse ponto aqui, ele marca o fim das frases interrogativas. É empregado para fazer perguntas diretas, Perguntar a quem realmente está lendo, não é por a outras pessoas indiretamente. Leia o texto e marque um X ao lado das frases em que há o ponto de interrogação. Então, aqui tem um textinho, que vocês vão fazer, e colocar um X, onde tem aqui o pontinho de interrogação. Veja que quando você achar o pontinho, você tem que marcar um X, certo? Ao final da frase. O vento chegou forte, vento sudoeste, e levou o avião do Chico para o outro lado do muro. Levou também o Chico a carta de sonhos de seu avião. Do outro lado, Ricardo viu o avião do Chico e também correu. Que voo! Foi você quem fez? Foi sim. Esse subiu uns 3 metros.
Gosta de aviões? Muito. Um dia quero ser piloto. Que legal, eu também. Então aí está o texto, né? Tem duas frases aí interrogativas que vocês vão estar marcando um xizinho ao lado do pontinho de interrogação, tá bom? E aí tem as questões agora. Então aqui a primeira questão na página 65 ainda, diz assim: agora copie uma das frases que você marcou. Então são duas frases interrogativas, você vai copiar uma aqui, né? Nesse espaço aqui tem duas linhas, mas você só vai copiar uma das frases, tá certo? Não esqueça do ponto de interrogação. Você tem que copiar a frase com um pontinho, senão a gente não vai saber que é uma pergunta, ok? Virando aí na página 66, continuação, certo? É a segunda questão da atividade. Diz assim: observe bem a imagem a seguir e escreva duas perguntas sobre ela. Depois troque seu livro com o do colega, né? Para que um responda a pergunta do outro. Vocês vão fazer esse jogo com os pais de vocês ou com alguém que estiver com vocês. Vocês vão colocar a pergunta e ele vai ter que responder observando a imagem, certo? Então aqui nós temos a imagem de um pátio escolar, né? Ó. Percebemos que é um pátio por conta das fardas, ó. São todas iguaizinhas, certo? Então você vai fazer uma pergunta aí sobre essa imagem. Você pode perguntar, né, sobre quem é que está pulando corda, quantas crianças estão brincando de ler, quantos que estão brincando de bola. Então vocês vão observar aí e fazer duas perguntinhas, né? Você faz a pergunta aqui em duas linhas e deixa a última linha para a resposta de quem for responder, tá bom? Então podem fazer esse joguinho aí com quem estiver com vocês, o pai, a mãe, o irmão, né? Ou até no reforço mesmo, quem estiver com vocês pode ajudar vocês nessa atividade, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida, fala com a tia que está aqui para ajudar vocês, tá certo? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.